A taxa Selic foi mantida no patamar de 13,75% pelo Copom nessa reunião do dia 21 de junho. Quais são as implicações que isso traz para a economia, para os investimentos e o que nós podemos esperar daqui para frente? É justamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, para você que me acompanha há mais tempo, já deixa aqui o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas para você que não me conhece, não sabe se esse conteúdo vai ser bom, espera até alguma coisa nesse vídeo fizer sentido para você e aí sim você considera deixar o seu gostei aqui embaixo. E primeiramente, comenta aqui embaixo onde você está investindo nesse momento, no que você está investindo e no que você vai investir caso realmente ocorra uma queda na taxa Selic. Se é que isso deveria afetar a sua estratégia de investimentos. Mas comenta aqui embaixo que eu quero saber onde vocês estão investindo. E o Copom decidiu manter a taxa Selic no patamar de 13,75%, o que não é surpresa para ninguém, pelo menos não para quem acompanha as notícias do mercado. Talvez seja uma surpresa para o público em geral que não acompanha essas notícias. E uma coisa que eu sempre costumo fazer é colocar uma pergunta, geralmente uma enquete lá no Instagram e também na comunidade do YouTube, perguntando para quanto você acredita que vai a taxa de juros nessa reunião do Copom da quarta-feira, e normalmente as respostas não são unânimes. Sempre existe uma parte do público que acredita numa alta da Selic, ou às vezes até torce para uma alta da Selic, o que é muito ruim em termos econômicos e bom apenas para quem faz investimentos em renda fixa. Mas de modo geral existem consequências para os juros altos, então não faz sentido torcer para que os juros subam. É muito melhor você torcer para uma economia melhor, onde você pode inclusive fazer excelentes investimentos em negócios, em coisas que podem se multiplicar muitas vezes. Só que um parâmetro um pouco mais realista, que dá para nós uma expectativa mais confiável de para onde vai a taxa Selic, é um relatório que sai na B3, no próprio site da B3. Então, como você pode ver aí, a gente está no dashboard aqui da parte de opções de Copom. Para você chegar nessa parte é bem simples, então estando aqui no site da B3, na página inicial, você vem na parte de produtos e serviços, clica em juros e aí você tem taxa Selic, você clica em saiba mais. Aqui você vem aqui para o lado e clica em painel de probabilidades. E pronto, aí você chega nessa parte onde você tem uma expectativa muito mais confiável de para onde vai a taxa de juros. E o Banco Central, ele tende a não querer surpreender muito o mercado, porque é muito ruim quando o mercado espera uma coisa e o Banco Central faz outra coisa. Isso acaba reprecificando muitos ativos e é ruim no fim das contas. Então o Banco Central faz questão de ser previsível sobre a alta, manutenção ou queda dos juros. Nesse caso aqui você consegue ver, hoje é terça-feira, dia 20 de junho, eu estou gravando esse vídeo antes da reunião, então eu não consigo prever o que vai acontecer de fato, mas com base nessa expectativa eu consigo ter quase que uma certeza de que vai existir uma manutenção na taxa básica de juros da economia. Esse vídeo aqui está saindo logo quando saiu o resultado da reunião do Copom, mas eu gravei bem antes. E você consegue ver que a maioria do mercado espera uma manutenção na taxa de juros. Se a gente coloca, por exemplo, um prazo diferente aqui, vamos colocar a próxima reunião do Copom, a reunião de agosto, você vê que as expectativas já ficam um pouco mais divididas, pelo menos nesse momento. Um pequeno percentual espera uma manutenção em 13,75%, um percentual um pouco maior de redução de 0,25% e um percentual semelhante ao que espera a manutenção de 0,50% de queda. Então a maioria do mercado espera já na próxima reunião dos dias 1 e 2 de agosto uma redução na taxa básica de juros da economia. Isso já é uma projeção que nós podemos dar como confiável, só que não é uma certeza, porque semanalmente as expectativas são revisadas. E se você olha, por exemplo, no site do Tesouro Direto, você consegue ver as taxas de títulos do Tesouro Direto, pré-fixados, Selic e IPCA. E tem também o Tesouro Renda Mais, que é basicamente um Tesouro IPCA, só que com algumas características diferentes. Mas basicamente o que eu quero mostrar aqui são as taxas atuais. Veja que o pré-fixado para 2029 está pagando aqui menos de 11% em uma taxa pré-fixada, que é menos do que a taxa Selic atual. E muitas pessoas olham para isso e pensam, não faz sentido, para que eu vou comprar um título com uma taxa pré-fixada, onde o meu retorno só é garantido de fato no vencimento, porque existe marcação a mercado,
Se eu tenho a possibilidade de investir no Tesouro Selic, pagando aqui Selic mais 0,06 ou então Selic mais 0,16, que está prometendo um rendimento acima de 13%. E a verdade é que as taxas de pré-fixados e também taxas de Tesouro IPCA caíram recentemente porque a curva de juros futuros caiu. O mercado em si não precisa que a taxa Selic comece a cair para ele precificar as taxas futuras, porque o mercado sempre antecipa o que vai acontecer. Então, se você olha aqui, por exemplo, no histórico de preços e taxas do Tesouro Pré-fixado 2029, nos últimos 90 dias nós tivemos uma queda praticamente consecutiva e se estendermos um pouco mais o prazo, você consegue ver que desde o início de março elas começaram a cair. Se você pega, por exemplo, aqui o Tesouro IPCA mais 2045, você consegue ver que também nos últimos 90 dias ele caiu. E voltando aqui no pré-fixado, né, aqui a gente consegue ver a taxa do título nos últimos 90 dias. Quando a taxa de um título cai, você tem o preço desse título subindo numa proporção muito parecida. Nesse caso, existe um ganho em marcação a mercado, porque quando você comprou, as taxas estavam mais altas e por uma característica do título ter que ter um determinado valor no vencimento, nesse caso do pré-fixado é de R$1.000, você compra o título por um preço que ao ser submetido por uma determinada taxa de juros, no vencimento vai dar R$1.000. Nesse caso, quando a taxa cai, o que acontece é que o preço do título tem que ser maior e aí você percebe um ganho, fora o ganho normal que você já teria por conta da rentabilidade. Isso acontece no IPCA também, onde você tem a queda na taxa e em igual medida você tem um aumento no preço do título, no preço unitário. Olhando aqui, por exemplo, o resultado que eu tive em alguns títulos que eu investi com marcação a mercado, você consegue ver que a rentabilidade contratada foi de IPCA mais 6,46, IPCA mais 6,13, IPCA mais 5,69. E nesses títulos onde a taxa contratada foi maior do que a taxa atual dos títulos, né? Você consegue ver aqui que o Tesouro IPCA 2035 está prometendo aqui 5,38 de taxa. Nesse caso, nesse título onde eu peguei uma taxa maior e nesse outro aqui também, né, que é uma taxa bem interessante, eu estou com um acumulado de IPCA mais 57% e IPCA mais 67%. Por que isso aconteceu? Por conta desse efeito de marcação a mercado. Quando a taxa do título cai, como você prefixou uma taxa anterior, você tem um aumento de valor do seu título. E isso se traduz em uma rentabilidade caso você resgate o título antes do vencimento. Clicando aqui nesse símbolo aqui, você consegue ver a rentabilidade teórica em azul escuro, que seria o quanto meu título renderia se fosse uma rentabilidade linear sem efeito de remarcação no preço. E em azul claro você consegue ver a rentabilidade real do título com o efeito de marcação a mercado. E como eu comprei em uma taxa e essa taxa caiu ao longo do tempo, você consegue ver que eu tenho um ágio hoje, né? A rentabilidade teórica seria de 12,55 e a rentabilidade real do título está em quase R$100. Então veja que isso é apenas um título, né? Eu investi em vários e durante um bom tempo, inclusive. Então eu tenho um resultado acumulado em marcação a mercado bem maior do que seria o proporcional dessas rentabilidades. Então existem várias oportunidades quando existe uma confirmação de queda futura na taxa de juros. Não necessariamente a taxa precisa começar a cair para isso começar a acontecer. Esse movimento de marcação a mercado já está acontecendo há mais ou menos uns 90 dias, talvez até um pouco mais, e isso tende a continuar com o tempo, porque a taxa de juros nem começou a cair ainda, as taxas de títulos pré-fixados e IPCA ainda não caíram o suficiente para considerarmos uma economia mais estabilizada. Tudo isso vai depender de como o governo vai articular os gastos. Se ele não gastar demais, a inflação ficar mais controlada, o Banco Central decidir reduzir os juros, a tendência é que esse movimento de marcação a mercado se acentue a cada dia que passa. Então você tem aqui, por exemplo, outras oportunidades como o mercado de fundos imobiliários, que teve uma apreciação muito interessante, inclusive na carteira pública aqui do canal, que é uma carteira que tem majoritariamente fundos imobiliários até o momento, mas já tem algumas ações em carteira. Nós tivemos uma valorização muito expressiva nesses últimos 2 meses, mais ou menos. E esse movimento de ciclo de juros não é algo particular do Brasil. Se você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, lá eles também tiveram uma manutenção agora na taxa básica de juros de lá, que é a Fed Funds Rate. Aqui você consegue ver que após 10 altas consecutivas, o Federal Reserve, que é o Fed, né, o Banco Central norte-americano, interrompeu o ciclo de alta
alta de juros nos Estados Unidos e decidiu manter a Fed Funds Rate na faixa entre 5% e 5,25% ao ano, em comunicado pós-reunião de política monetária divulgado nesta quarta-feira, dia 14, praticamente uma semana antes da nossa. E o funcionamento da taxa básica de juros nos Estados Unidos é um pouco diferente do funcionamento da nossa taxa básica de juros aqui no Brasil. Aqui é uma taxa nominal, como por exemplo 13,75, como é a atual, e lá é uma banda, onde você tem 5% a 5,25% nesse caso. Porém, o Federal Reserve nos Estados Unidos não confirmou que isso é o fim do ciclo de alta dos juros, e ele inclusive deixou isso bem em aberto, como se fosse uma pausa temporária, mas mesmo assim isso provavelmente sinaliza que o Banco Central norte-americano tem intenções de parar o ciclo de alta de juros por lá. E não foi apenas os fundos imobiliários aqui no Brasil que se valorizaram, o mercado de bolsa de valores como um todo se valorizou. Se você olha aqui para o Ibovespa, ele se valorizou também recentemente, inclusive na minha carteira pessoal, eu tive uma apreciação muito interessante recentemente. E o S&P 500, que é uma carteira teórica de ações negociadas nos Estados Unidos, seria o equivalente do Ibovespa, só que nos Estados Unidos, com as 500 maiores empresas de lá, você teve também uma apreciação bem interessante, talvez até maior do que deveria, algo que foi puxado inclusive pelo setor de tecnologia. Tem um ETF bem interessante, que é o VGT, que é um ETF do setor de tecnologia, e você consegue ver que recentemente ele teve uma valorização praticamente direta, sem muitas quedas. Muito disso foi puxado recentemente pela Nvidia, que teve uma apreciação muito forte. Ela teve inclusive, se nós pegarmos um prazo mais curto, um preço saindo de R$31 para R$39, quase R$40. Então ela teve uma valorização de mais ou menos uns 20 a 25% em um único dia. E não é uma empresa pequena. Para você ter uma ideia, é uma empresa que vale atualmente mais de $1 trilhão. Então o setor de tecnologia acabou puxando o S&P 500, mas isso que você está vendo de mercado se valorizando, oportunidades de marcação a mercado, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior, toda essa valorização é apenas uma pequena fração do que realmente pode vir a acontecer. Porque eu já mostrei em outros vídeos que o PL da bolsa, que é a relação de preço sobre lucro, está em uma das menores da história, o que indica que as empresas estão mais lucrativas e com um preço menor, o que acaba trazendo essa relação de preço sobre lucro para algo bem baixo. Então a bolsa brasileira, por mais que tenha tido uma certa apreciação, isso vale tanto para ações quanto para fundos imobiliários, isso ainda não é nada comparado ao que realmente valem muitas dessas empresas, e isso vale também para o mercado de ações norte-americano. E com uma eventual queda na taxa de juros norte-americana, o que você tende a ver também são os títulos públicos, os chamados bonds norte-americanos, tendo também o efeito de marcação a mercado bem semelhante a como acontece aqui no Brasil. E existem ETFs que compram, por exemplo, títulos públicos, que estão com um grande deságio nesse momento. Então, investindo neles, você provavelmente, em um ciclo de queda na taxa de juros norte-americana, a Fed Funds Rate, você iria ter um ganho em valor, um ágio que você perceberia por conta de marcação a mercado nesses títulos também. Sobre essas boas oportunidades para se investir nesse momento, eu já fiz um vídeo aqui no canal, inclusive saiu na semana passada, eu vou estar deixando o card aqui em cima e o link também vai estar aqui embaixo na descrição, onde eu mostrei onde você pode investir e como você pode fazer para realmente fazer bons investimentos em um período de queda na taxa de juros. E para você que ainda não investe no exterior, se eu fosse você, eu aproveitaria o dólar nesse patamar que está, como você pode ver aí, ele está em mais ou menos 4,79, chegou a 4,77, está nessa faixa aí de 4,80. Ah, Marco, mas é um patamar barato, será que o dólar está barato? Será que não tem mais espaço para cair? E eu diria que sim, sempre existe espaço para cair, principalmente por conta desse diferencial de juros que nós temos, taxa Selic em 13,75 e Fed Funds Rate, taxa de juros norte-americana, em 5,25. Nesse caso, nós temos um diferencial de juros de 8,5%, o que acaba atraindo bastante capital estrangeiro. Só que a tendência do dólar ao longo do tempo é subir. Eu jamais apostaria contra o dólar, principalmente quando estamos falando de real contra dólar. E pensando que o dólar já chegou a bater quase R$6 em tempos não muito distantes, eu prefiro fazer investimentos nesse momento, mais inclusive do que em períodos anteriores, do que simplesmente esperar uma possível queda do dólar. Se ele cair mais, eu acabo fazendo uma remessa maior de dólares e faço investimentos em dólar. Não adianta nada você simplesmente trocar real por dólar e deixar o dinheiro parado em algum lugar. Você precisa colocar esse dinheiro em bons investimentos, em bons ativos, porque o dólar, assim como o real, tem um processo inflacionário ao longo do tempo que tira o poder de compra da moeda. E eu gosto sempre de lembrar da minha parceria com a Nomad, que é uma conta global em dólar. É uma conta que eu estou utilizando atualmente para
investir no exterior. E para você que me acompanha aqui, tem benefícios também. Existe um cupom, que é o cupom MaisRico20. Ao abrir a conta utilizando esse cupom, na sua primeira remessa, no valor mínimo de R$500, você recebe 2% de volta. Essa remessa precisa ser feita em até 15 dias após você abrir a conta e ela é limitada a $20, o equivalente a mais ou menos uns R$100. Essa é uma das contas que tem um dos menores custos de serviço do mercado para fazer remessa em dólar, e além disso você tem diversos outros benefícios nessa conta, como um cartão internacional que pode ser usado em mais de 180 países pelo mundo e com emissão gratuita caso você cumpra alguns requisitos dentro do aplicativo. O link para você abrir a sua conta vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e com isso eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.